Este título, este título fue escogido por, por revelación de Dios por causa eh, de lo que se trata, del contenido de este libro. O conteúdo deste livro traz a conhecimento, à tona, a informação importantíssima sobre o que está acontecendo hoje, enquanto a influência dessas potências caídas, desses anjos caídos, desde o princípio da criação até o dia de hoje, sobre a sociedade. Então, estas potências são os anjos de maior porte, envergadura, de maior importância dentro daqueles anjos que caíram desde o Jardim do Éden, há muito tempo atrás, e eles influenciaram sobre a criação projetada por Deus para que, através dessa criação, viesse a manifestar-se o poder de Deus no meio dos homens em Cristo Jesus, para que a verdadeira criação que está em Cristo pudesse levar para ele os homens que tinham se perdido, porque a criação que conhecemos é a criação caída, né? A criação que Deus fez, iniciou, ele deu um propósito desde o início da queda, tá? De Adão e Eva, tá bom? Porque Adão e Eva, quando estavam no paraíso, como já temos visto isso muito profundamente em algumas outras ocasiões, eles eram dois seres humanos que estavam no paraíso de Deus, mas não na mesma fisiologia que nós conhecemos do homem atual. Mas eles, uma vez eles que comeram, quando eles comeram da árvore proibida e conheceram o bem e o mal, né? Eles ficaram em estado de decadência, caíram, porque o mal entrou neles, né? Porque se eles tivessem podido separar o mal do bem, tudo bem, mas ninguém pode separar o mal do bem a não ser Deus. Por isso, os próprios anjos que estavam no paraíso, eles, quando se rebelaram contra Deus, quando eles quiseram ter o conhecimento, a sabedoria, o poder de Deus, eles, certo, conheceram o mal para poder fazer uma criação paralela à de Deus. E eles se corromperam e começaram a se afastar de Deus. E como eles não tinham acesso à criação, eles fizeram que Adão pecasse, para que eles pudessem manipular a criação através daquele que era a primícia da criação. Não tendo os anjos a mesma estrutura, a mesma formação do homem, eles não podiam agir na criação, a não ser através daquele que era a primícia, que era Adão, por isso que eles fizeram nele pecar, né? E assim, quando eles fizeram nele pecar, Deus expulsou do Éden ao diabo e a todas as suas potências e a todos os seus anjos que se rebelaram contra Deus. E desde então, eles estão nos abismos. Claro que, uma vez colocado a criação da forma que nós a conhecemos, eles tiveram acesso à criação pela corrupção e pela corrupção do homem. Então, quando o homem foi colocado na terra, o diabo, através do pecado do homem, conseguiu, né, emergir, sair do abismo e passar a frequentar, a estar no meio ou em volta do ser humano por causa do pecado, por causa da influência que ele tinha no homem através do pecado. Então, o homem sempre deu poder a Satanás para que este pudesse sair do abismo e ele pudesse estar no meio desse mundo.
Então, é muito importante tudo isso aqui, porque conheceremos o que aconteceu no princípio e o que acontece hoje, o que virá a acontecer. É uma realidade muito crua, né? Uma realidade que vai nos deixar até preocupados em muitas questões. Eu acredito que alguns de vocês, se não todos vocês, já leram este texto, mas explicado assim, face a face, né? Passo a passo, vai ser algo que vai lhes trazer uma revelação muito grande, algo que também vocês talvez não tenham percebido do que está escrito. Então, esta é uma introdução que vamos ver hoje, né? Que diz assim, las potencias y la sociedad piramidal, em espanhol. Aí, em português, as potências e a sociedade piramidal, né? E aí, em espanhol, como está escrito, assim como todo poder en la tierra es instituido por Dios, lo es también en los mundos, en la creación universal, física, universal y física y regiones celestiales. Queriendo decir así, que todo el poder que se manifiesta en todo lugar, no mundo y no universo, fue instituido, fue colocado por Dios. Así como todo que se manifiesta en la tierra es instituido por Deus, assim também todo o que se manifesta no resto do universo, né, é por efeito do poder de Deus. É porque Deus é assim que criou e assim ele também ele tem poder sobre toda a criação física, né? E assim também na espiritual. É a criação universal, física e regiões celestiais, ou seja, Deus tem poder sobre todas as coisas, como nós bem sabemos, né? Eu acredito que muito leigo vai ler tudo isto, né? Então é importante poder explicar com detalhes, né? Tudo, né? Agora, a cosmovisão do homem, agora a cosmovisão do homem aprecia, né? Aprecia a criação substancial palpável, ou seja, o que o homem aprecia, o que o homem consegue enxergar, o que é palpável a seus próprios olhos, a seu conhecimento, a seu tato, vamos dizer assim, tanto aquele físico como aquele espiritual que ele tem, né? Então, nós conhecemos tudo que existe em torno através desse poder de raciocínio que Deus nos colocou em nós. Também la que a través de lo observável, ¿no? También lo que a través de lo observável, lo que podemos apreciar a través de nosso entendimento, nossa compreensão, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, de nossa inteligência, pode compreender por la razão. Ou seja, um homem tem uma razão e por isso, né, tem uma visão que logicamente é compreendida pela sua inteligência, por sua inteligência. Assim descobre, assim o homem descobre por meio do tempo e das observâncias celestes, assim o homem descobre pelo tempo que o que tem transcorrido, de que tem percorrido através de sua existência, através do que ha aprendido, através de lo que pode ter entendido de tudo que existe, né? Certo? As finalidades e propósitos presentes e futuros de todo o que existe, né? Como assim foi desde o princípio de los tiempos, assim foi desde o princípio dos tempos. Sempre o homem procurou entender e compreender através do que pode observar, né? E entender e discernir de todo o que existe, né? No teniendo la creación un propósito inteligente por sí misma, o sea, algo muy importante, eso que escribí aquí, ¿por qué? Porque dice así, no tendo a criação um propósito inteligente por si mesma, ou seja, a inteligência não vem por causa do que foi criado, mas por causa do Criador, né?
a criação não tem uma inteligência por si mesma. Deus lhe deu um propósito. É muito importante isso aí para nós, os cristãos. Porque para o incrédulo, o ateu, sempre acha que, pelo acaso, que a natureza como que se formou a si própria, por si mesma, ela tem logros e é capaz de criar, de formar e de criar coisas, e não é bem assim. Então, aqui é algo que está escrito priorizando essa inteligência divina, né? Porque a inteligência por si mesma não pode nada, ou a inteligência da natureza, ou do cosmos por si mesma, ou seja, não há um Gaia no meio da Terra, ou seja, a Terra não tem uma alma que por si mesma ela é inteligente e ela criou tudo que está em volta dela ou por sobre ela, né? Já não sei se vocês escutaram falar de que em algumas histórias aí que como que se a Terra tivesse uma alma, um poder dentro de si, e isso é mentira, né? É para dar acesso ao diabo para que ele possa vir enganar todo homem que vive e que vivirá aqui na face da Terra, né? El hombre, desde su razón e inteligencia analítica, o hombre desde su punto de vista de todas las cosas, ¿no? descubre su propósito inicial y su finalidad. O sea, el hombre descubre, a través de su inteligencia analítica, tudo que há na criação, ¿no? Comprendiendo el hombre, la hechura como el molde del universo, o sea, que o homem compreende de tudo isto, a feitura, né? O molde do universo, do cosmos, por meio do análise, ou por meio da sua inteligência, da forma analítica de sua própria criação natural e seu tecido natural infinitamente perfeito em si mesmo. Ou seja, o homem é capaz de discernir toda a criação pelo que está feito em sua própria criação. O homem analisando-se a si mesmo na sua própria criação, né, humana, ele é capaz de discernir a criação universal, né? Podemos ver o poder de Deus por nossa própria criação natural e pelo que está em volta criado, né? Através de todas as coisas que se manifestam na natureza. O ser analisa o infinito. O homem, através desse ser que está em nosso interior, é capaz de analisar o infinito. Até o homem natural analisa o infinito, né? Como a ciência, desde seu ponto de vista antropocêntrico, ou seja, desde seu ponto de vista humano. Assim vê sua própria finalidade e composição do mundo observável, cosmologia das possíveis realidades más allá, allende su visión universal y material y espiritual, pasan a ser en su interpretación que él es la única inteligencia en el cosmos, o sea, la humana, ¿no? Entonces, el hombre, a través de esa visão, como a visão que tem de toda a criação, consegue enxergar que além dele não tem mais nada a não ser ele próprio, já que desde ele parte, né, aquela visão analítica de toda a criação. E ele consegue ver o que está perto e longe através desse poder da inteligência e da razão, né? E então o homem também, nesse poder natural, material, espiritual, ele passa a ter uma interpretação de que ele é a única inteligência no cosmos, que é humana. É muito importante isso aí, por quê? Porque o homem consegue enxergar que nada além dele consegue ter um raciocínio, uma razão, uma inteligência como que nós temos. E com isso nós devemos dar crédito a Deus como Criador de todas as coisas. Por isso que o homem se vê a si próprio como o centro, a finalidade absoluta do que há aqui na Terra, ou no cosmos, no universo. E como nós sabemos que somos imperfeitos, bom, com isso alcançamos a entender tudo através desse poder infinito de Deus que vem através de Cristo
em nós, não? Esse poder infinito que vem e que nos faz entender, compreender, que nos faz transcender essa natureza material e passamos para conviver com esse poder infinito de Deus, que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Mas, analiticamente, nós conseguimos enxergar que não há outra inteligência a não ser a do homem na forma natural. Por isso, há inteligências que se manifestam no culto através da invocação, através do cultismo, da necromancia, são poderes caídos, ou seja, que estão fora da criação de Deus, que foram expulsos. Ou seja, há uma relação entre a natureza e o espírito, né? Na natureza, nós somos as primícias. No espírito, sabemos que o homem, se procura por si mesmo alguma coisa, alguma manifestação, algum poder, alguma presença, ele vai encontrar o que não é de Deus, o que já se revelou contra Deus desde o princípio. Agora, se através de Cristo queremos conhecer, então se manifesta Deus através de Cristo, em seu Espírito Santo, para entendermos e compreendermos tudo que pode existir, tanto na terra, no visível e no invisível. Aqui, coloquei aqui, lo invisível. Coloquei aqui como um subtítulo. O ser natural indaga lo espiritual, ou seja, vai atrás do espiritual. O ser natural vai atrás. Por isso que, através de todos os tempos, desde que a raça humana existe na Terra, mesmo nos povos primitivos, o homem sempre foi atrás do espiritual. Mas como não tinha Cristo, por exemplo, uma tribo que está no meio do Amazonas, por exemplo, se ele não tem a Cristo, ao procurar a questão espiritual, com que se acha, com que se encontra, com o culto, com os poderes que não são de Deus. Então, nós também, nesse estado natural no que nos encontramos, se formos atrás de alguma presença de algum poder espiritual, nós também acharemos o que não é de Deus, a não ser através de Cristo. Por isso, somente Cristo é que manifesta o verdadeiro poder, a verdadeira ciência, vamos dizer assim, né? O verdadeiro propósito da criação de Deus. Então, o homem não pode chegar ao entendimento e compreensão absoluta das coisas, a não ser através de Cristo, né? Eu sempre me converso comigo mesmo sobre estas questões, porque o mundo procura conhecimento e resposta através da ciência, ou através de outras religiões, que acha com tudo isso, né? Ele acha a perdição, o equívoco, o poder do falso profeta que está em todo o que há no meio do mundo, né? O ser natural indaga lo espiritual, por el canal de sus sentidos. ¿Ah? Por sus sentidos, temos 5 sentidos. Aí, aquele que não tem a Cristo indaga o espiritual através do sexto sentido, como fizeram antes do dilúvio, os homens, né? E Deus os destruiu, como fizeram os homens depois do dilúvio, no tempo da Torre de Babel, e também Deus os esparceu pelo mundo inteiro, como tem feito todos os povos através de todos os tempos em Cristo. Por isso que Deus só fez a promessa a um homem, Abraão, que por meio da fé em Deus, Deus lhe fez a promessa ao descendente que é Cristo Jesus, que é o verdadeiro Deus no meio de toda a criação. Então, todos os outros ficaram fora da criação. E, obviamente, ninguém se salvou, a não ser aqueles que clamaram a Deus. Tá? O que foram uma semente em Deus por meio da fé. Então, por um canal de seu sentido, o homem, né, indaga tudo. Que também são espirituais impalpáveis, ou seja, né, o sentido do homem são impalpáveis, são espirituais, né, a não ser uma vez manifestos na realidade vista compreensivelmente na natureza. Então, é uma questão, uma reflexão muito importante isso, ou seja, tudo que nós pensamos, fazemos, ou seja, tudo que existe dentro da própria mente, através do nosso pensamento, né, de nosso querer, de nossos impulsos, tudo que existe fora
da natureza, mas dentro do homem que consegue raciocinar ou pensar, só aquilo se transforma em material quando o homem consegue movimentar seus membros e colocar em prática. Digamos assim, você pensa em algo e lo coloca em prática, ou seja, veio do mundo espiritual, de uma inteligência que Deus colocou em você e vem a se tornar realidade. Digamos, um objeto, uma casa, alguma máquina, qualquer coisa que você possa, né, imaginar e depois a colocar em prática através de seu corpo, né? Ou seja, todo parte do espiritual, né? E como todo parte do espiritual, o homem, em realidade, desde o início é espiritual. Mas Deus lhe deu poder para dominar sobre todos os animais que há sobre a terra. Não sobre o sexto sentido, não sobre o espiritual que está fora de Deus. Mas nós somos pessoas que procuramos as questões ocultas espirituais. Todo homem faz isso. Até aquele que não tem a Deus. Mas, sem Deus, ele cai no mundo dos demônios, né? Então, esse homem, meia. Tudo bem. E assim sigo lendo, né? Solo lo é o homem, né? Ou seja, o homem consegue tudo, como já estava explicando, né? Pela fonte da inteligência humana. Ou seja, ele consegue todas as coisas fazer a realidade pela inteligência humana, que também parte do campo espiritual, la qual nasce de la que es la razão, conhecimento, né? E realidade, poder e capacidade do homem, que há no homem, né? Pero colocada por Deus. Nuvem, né? Que riega, ou seja, algo que dá sustento, né? A esse poder que há no homem, e serve de manantial, generador, além, mais allá de lo natural. Ou seja, que se transborda mais além do natural, mesmo no homem natural. Alimentando a consciência do homem, o qual flutua por sobre a natureza passageira existente. Ele flutua por essa natureza passageira que existe, que você pode palpar aqui. Sostenida por el poder del propósito de la creación que busca la manifestación plena de la comprensión y entendimiento. Ou seja, esse propósito que há dentro da própria natureza é procurar ou sustentar-se momentaneamente, ou também você poder alcançar algo superior. O homem sempre procura isso, né? Você é regado por infinidade de pensamento, de ideias, né? E de conhecimento através desse poder que foi colocado em você pelos dons doados por Deus para o homem, né? E que estão sempre na criação e sempre são alimentados no homem, como já temos homens que foram tremendamente grandes e importantes no mundo, mas estiveram fora da criação, como aqueles grandes filósofos da antiguidade, do tempo dos gregos. Mas tudo isso, se não tiver um propósito em Cristo, tudo aquilo se desvaneceu. Mas o homem procurou essa verdade, né? Por el poder del propósito de la creación, que busca la manifestación plena de la comprensión y entendimiento de lo inestable. O sea, un hombre tenta entender, tenta conhecer que pode superar essa inestabilidade que há no mundo para conhecer, para chegar, né, a algo pleno. E isso ele faz naturalmente por si mesmo, mas não pode achar nada a não ser através de Cristo. Nós temos em Cristo, em nosso Espírito Santo, esse sustento espiritual que nos leva a um entendimento, a uma compreensão superior. Não quando estamos no mundo, ou seja, não podemos resolver todos os problemas da ciência, do conhecimento que há no mundo, mas sim sabemos, pelo Espírito Santo de Deus, que há uma plenitude em Cristo no dia em que nós nos acheguemos a Ele, nós nos manifestemos, né,
junto a Ele, com toda essa majestade, esse amor, essa ciência que Deus tem e que nos entregará por sermos parte de seu corpo, né? E então, por el poder del propósito de la creación, que busca la manifestación plena de la comprensión y entendimiento de lo inestable en busca de lo estable e incorrupto en el poder de Dios. Ou seja, isso é o propósito verdadeiro, né? Mas o homem, seja através de Cristo ou não, ele sempre vai pretender encontrar. Se você vai a uma tribo indígena, vai se encontrar talvez com um pajé, com um índio bruxo, né? Com um médico bruxo, né? Que ele acha que tem a ciência da cura, do entendimento espiritual. Então o homem vá pelo caminho certo, pelo errado, ele sempre vai achar que tem nas mãos, né, essa ciência que alcançou a entender e a compreender através de seus próprios dons entregues e dados por Deus para ele. Mas não achando, ele se autoconvence de uma nova ciência e ele dá poder a esse poder demoníaco que se manifesta através dessa invocação, dessa prática que ele tem no cultismo, né? O micro e macro universo, ou seja, o que é interior, nas profundidades, né? Ou o universo inteiro que você pode palpar olhando para os céus, né? Transcende no homem. Ou seja, esse micro e macro universo transcende no homem, mientras está no mundo. Transcende no homem. Por que esse micro universo? Porque essa constituição fisiológica que você tem, embora não compreenda, não entenda, é o universo que está na sua contextura, na sua formação fisiológica, criada por Deus. Você tem algo extraordinário, grandioso, que foi feita pelo Criador. Então, existe uma criação nas profundezas da sua criação humana. E também dentro da criação atômica, dentro de todas as coisas que se fizeram, mas olhando para dentro. E também está esse macro-universo que está além do que é palpado, o que podem nossos olhos enxergar. Então, há um universo infinito aí também para fora, né? O micro e macro-universo transcendem no homem, né? Mientras está no mundo, ¿no? Já que desde el mismo ser, porque do mesmo ser floresce, né? Toda a sabedoria para o entendimento da finalidade criacional. Ou seja, dentro de você, não pela própria capacidade, mas pela capacidade de Cristo, existe, né? Essa busca e também um entendimento necessário, né, para compreender esse entendimento e ter esse entendimento para o entendimento da finalidade criacional cosmológica, do cosmos e de tudo o que existe. Como nós somos limitados, mas conseguimos transcender através dessa procura, nós sabemos que há um poder acima de nós que nos pode dar esse entendimento, e aí entra o poder de Cristo dentro de cada um de nós, né? Porque o homem, quando procura por si mesmo, só consegue fazer o que a ciência fez até o dia de hoje. Não conseguiu nem acrescentar, nem sequer um dia a mais aos dias do homem, um palmo a mais à vida do homem. Embora tenha entendido muitas coisas, essas muitas coisas para Deus é um nada, né? É tremendo. E aí, sabiendo el hombre sus limitaciones, que tiene su naturaleza corruptível, ¿no? Sabendo que temos limitações na nossa natureza corruptível, né? Sua essência espiritual lo impulsa, né? A minha essência espiritual me impulsa, te impulsa a procurar, a buscar, além do cosmos, mais allá del cosmos, poder, compreensão, intelecto,
de lo real detectable por el canal de sus sentidos. Ou seja, eu, pelo canal de meus sentidos, pretendo, intento, vou além de isso que é aparente, né? Vou procurando entender e saber, né? Além disto que me é palpável, né? Através desse intelecto que consegue enxergar o real, o detectável, né? Pelo canal dos sentidos. Ou seja, eu, pelo canal do meu sentido, consigo entender tudo isso que o homem entende no dia de hoje. E pode fazê-lo nessa limitação que você vê na que está o mundo hoje em dia. Esperançado em conseguir, ele sempre esteve esperançado em conseguir, está esperançado em conseguir, descobrir o que não toca por intermédio das capacidades humanas, né? Ou seja, ele está esperançado através desses dons dados por Deus, que é parte de seu entendimento, da sua inteligência, dos dons dados por Deus, ele tenta descobrir, né, o que não consegue tocar, né, por intermédio das capacidades humanas. Ou seja, tem muitas coisas inentendíveis, incompreensíveis, que o homem intenta alcançar, as quais estão naturalmente a seu alcance, né? Estão naturalmente a seu alcance. Há coisas incríveis ao alcance do homem, mas ele mesmo assim não consegue entender. Como descobrir muitas doenças, muitos mistérios que podiam dar longevidade ao homem. O homem, na realidade, sabe que pode ir atrás de todo esse conhecimento, mas não consegue. Isto é no poder da compreensão do todo, né? Ele tem um poder de compreensão de tudo o que existe. Dito entendimento o leva, dicho entendimento lo lleva, né? Lo encaminha por el canal de su transcendência espiritual momentânea dentro da natureza. Ou seja, o estudo pela graça e paz do nosso Senhor Jesus. Y leo aquí, sabiendo el hombre sus limitaciones que tiene en su naturaleza corruptible, digamos así, o homem conhece as suas limitações que tem na sua própria natureza, na natureza corruptível. Vamos dizer, eu sei os meus defeitos, meus afetos, meus defeitos, as minhas capacidades e as minhas incapacidades. Eu sei até onde posso chegar. E a raça humana também conhece tudo isso, né? Sua essência espiritual, a essência espiritual do homem, o impulsa a procurar, a buscar, mais allá do corpo. Ou seja, temos uma essência espiritual. E isso me impulsa a procurar resposta além, né, disto que me rodeia. E até além do cosmos, né? Até mais longe, né, do universo. Que procuramos? Poder, compreensão, intelecto do real, de lo real detectável por el canal de los sentidos. Ou seja, através do canal do sentido, nós tentamos descobrir o que está em torno e além e até além do próprio universo, né? Esperançado em conseguir. Eu estou esperançado em conseguir. Você está esperançado em conseguir ou descobrir o que não toca por intermédio das capacidades humanas. Ou seja, o que você não consegue tocar por meio de suas capacidades humanas, ou intenta descobrir por esse poder, né, do entendimento, da compreensão, da inteligência, esse poder espiritual que Deus te deu, mas dentro desse intelecto natural e real que você tem e do que você pode conseguir através do detectável. Vamos dizer, como a ciência também o quer descobrir, né? Descobrir o que não toca por intermédio de suas capacidades humanas, ou seja, também conseguir além das capacidades humanas, as quais estão naturalmente a seu alcance. Diz que tudo está ao alcance do indivíduo, do homem, né? Até aquilo que não enxergamos naturalmente, né? Isto, como fazemos isto? No poder
da compreensão del todo. Ou seja, temos um poder de compreensão do todo que existe, né? Dicho entendimento, leva o homem, né? Lo lleva por el canal de su trascendencia espiritual, pelo canal da transcendência espiritual momentânea dentro da natureza do homem. Ou seja, o homem tem um canal momentâneo, mas tem uma transcendência dentro das suas próprias capacidades, dentro do espírito dele, por enquanto está no mundo dos vivos, né? Assim, o homem pretende, né, saber por este intermédio desse que acabamos de descrever, todo lo natural visible, todo que nos rodeia dentro da natureza e do cosmos, e também como lo invisível, o invisível, pelo caminho do poder da razão. Através desse poder da razão, a gente pode alcançar e tenta descobrir todo o que nós sabemos. La que muitas vezes desvia, o que muitas vezes isso desvia o sendero de la verdade. Ou seja, muitas vezes esse poder natural nosso, essa pretensão natural, esse poder espiritual natural nosso, né, desvia a verdade. Por quê? Você lembra que falamos, naquele momento que tivemos interferência, que um pajé, um médico bruxo, algumas outras religiões têm algum outro sentido sobre o mundo espiritual e tem contato com seres, né, caídos, né? E então ele desvia por esse entendimento espiritual que o homem tem em sua forma natural, ele desvia a verdade, né? Porque não é através de Cristo. Por isso que leva o homem pela senda da mentira, né? Ele por estar guiada por la diversidade de ideias generadas, ou seja, uma diversidade de ideias geradas, né, dentro de si mesmo, né, en el mortal passageiro, um homem mortal e passageiro, ou seja, é a realidade circunstancial. Então, não sei se me conseguiram entender, mas o homem, naturalmente ou espiritualmente, né, ele pretende descobrir o que está além das suas próprias capacidades para entender e compreender a natureza e o que está no mundo espiritual. Sem Cristo, ele descobre um mundo dominado por Satanás, né? Lo percibido en el tacto de la razão. Ou seja, o homem tem uma razão, certo? Lo observado en este mundo, o que se pode observar neste mundo por meio da razão humana, pode ser analisado e comprovado em lo criado, ou seja, no que há dentro da natureza, né? Pode ser entendido pelo meio da razão do homem, o que está criado ali à frente dos nossos olhos. Ou seja, nós podemos encontrar Deus assim, né? Sabendo que nós não fomos os criadores deste mundo, sabemos que alguém o criou. E porque também, como já foi falado, não damos esse crédito a um poder que possa ter a própria natureza, né? Nós sabemos que há um poder acima da natureza, acima de tudo que existe e que somente é Deus, né? É o que tem uma finalidade útil em los perfiles e sombras do objetivo da instauração natural, né? Ou seja, nós também analisamos, né, o que tem um objetivo dentro dessa natureza. Ou seja, entendemos mistério que há na criação pelo objetivo de aquilo. Digamos assim, como os animais se alimentam, como nós os alimentamos, como nós podemos sobreviver. Ou seja, todo tem um objetivo, tudo que há dentro da natureza, né? Assim como a erva, as sementes, os animais que podem ser usados como alimento, né? Então, todo tem um objetivo dentro da natureza, assim também, né? As árvores, né, têm o objetivo de dar-nos aquele oxigênio para que possamos respirar. Ou seja, todo tem um objetivo, né? A própria água, os elementos que há na natureza, tem um objetivo para o que foi criado, né?
Então, e sombra do objetivo da instauração natural, ou seja, tudo que foi instaurado, foi criado, tem um objetivo, e por meio desse objetivo nós podemos entender, compreender uma magnificência de Deus dentro da criação. Também no contorno de lo decifrável dentro da natureza, que já falamos disso ali. Então, nós deciframos pelo que foi criado em seu objetivo, em seu propósito, já que as representações e sua contextura, né, o que é representado na natureza e tudo que é o contexto de tudo aquilo lá, né, mostra para nós, né, nos mostra sua razão de subsistência, ou seja, nós compreendemos e sabemos por que tudo aquilo existe, como objetividade em la forma, com propósitos, né? Ou seja, a razão humana é capaz de compreender, de saber esse propósito de Deus dentro da própria natureza e nosso propósito dentro da natureza. Podemos compreender, mesmo que o homem não tenha sido tocado por Cristo, ele deveria procurar a Deus pelo que é palpável e criado, tá? Com tudo isto sabemos, com tudo isto que estamos falando, sabemos que o mundo foi início de e com propósito, né? Que o mundo foi iniciado, né? De e com propósito, ou seja, de partiu. Esse é Deus e propósito, né? Desígnio não destrutível, ou seja, aí falamos do poder de Deus que fez em uma criação diferente à nossa, né? Há uma criação que é passageira e uma criação que é infinita. E essa criação no corpo de Cristo, no poder de Cristo e junto à sua igreja e em todos nós. Há uma natureza que deixa de ser e outra que será perdurável e eterna para sempre, por ser a finalidade da criação crescidamente duradeira, né? Então, isso é nessa criação que se faz em Cristo. Perene, ou seja, eterna. A gente é além desta instauração, desta criação palpável, né? Sempre há em Deus esse propósito, além de isto que é passageiro e que vai deixar de ser. Porque o que vive naturalmente muere. Ou seja, tudo que existe passa de ser. O tempo acaba com tudo, né? Mas o que vive espiritualmente deve hacerlo. Ou seja, o que vive espiritualmente deve fazer, transcendendo esta realidade. Ou seja, o que vive espiritualmente é o que transcende a esta realidade natural e passageira, né, que está em corrupção, que é alheia, né, que é ajena nesse propósito, aunque em algumas ocasiões denotando aparente espiritualidade. Ou seja, há proposta dentro da ciência do homem, dentro da filosofia do homem, dentro das religiões, né, propostas que são fora da realidade de Cristo, e o homem acha que pode descobrir uma perenidade, uma eternidade, uma prolongação de sua existência desta natureza em outras propostas que não são de Deus, que é uma proposta indecente dada pelo maligno que caiu e quer criar mundo só para ele e seus demônios, seus anjos caídos, não? Então, vou seguir mais um pouco, e não queria cansar muito vocês, mas quero sair desta introdução justamente para que depois vamos ao propósito deste livro, né? Certo? O sopro de vida e sabedoria. O assopro de vida é sabedoria em quem? No homem, né? Deus mostra para nós a existência e presença de nosso espírito em nós. Ou seja, Deus nos faz ver, nos faz detectar a presença de que há um espírito dentro de cada um, dentro de nós mesmos.
é a convivência natural com o mundo. Na convivência que temos com o mundo natural. Nós já percebemos que temos um espírito. Né? Porque você mesmo, estando em Cristo, você sabe que há um espírito em você. Você sabe que tem algo que não é natural dentro de você. Mesmo estando longe de Cristo. O homem sabe, conhece. Né? Certo? É a convivência natural com o mundo, denotando, percebendo, né? O espírito dado por Deus a todo homem, percebendo, sentindo esse espírito dado, entregue por Deus a todo homem. É no sentimento transcendente que ostentamos desde o nascimento, é no sentimento que o homem tem, né? Sente aquilo lá, que tem algo transcendente que ostentamos desde aquele dia que nós nascemos, desde o dia que fomos crianças, né? Bebês, depois crianças, adolescentes, jovens, já que nos movemos conforme a inteligência e a razão e a percepção. Nos movimentamos, né, neste mundo, né, conforme a inteligência e a razão na percepção do que existe. Né? Parece que tudo que nos rodeia, tudo que nos envolve, nos dá um entendimento, uma compreensão tanto física, natural, como espiritual. Né? Descobrimos em tudo isto, que o que nos mueve, o que nos movimenta na natureza, e a natureza está em los sentidos, né? De cada um. Os que descubren las cosas que no se ven, a través desse entendimento, da compreensão, dessa percepção de nosso espírito, e a través dessa inteligência e esses dons dados por Deus, nós descobrimos as coisas que não se ven. É como quando caminhamos por fé. Las quais las hacemos perceptibles, as quais as percebemos, ¿no? Por lo que hacemos visible desde lo invisible, ou seja, desde esse generador que gera dentro da invisibilidade algo que é visível, através quando nós agimos dentro do natural e do mundo, né? Você lembra que falamos que o homem é capaz, um grande inventor, um grande cientista, é capaz de colocar à tona algo que veio somente nele e o coloca em prática. E assim foram descobertas todas as coisas que há no meio do mundo. Então, partiu desde esse mundo intocável, espiritual, dentro dos próprios sentidos de pensamento do homem, através dos dons dados por Deus, e partiu a ser real quando ele colocou em prática aquilo lá no mundo físico. Né? Descobrimos en esto que lo que nos mueve, aquilo que nos movimenta na natureza, está nos sentidos, e descubre as coisas que não se ven, las quais las hacemos perceptibles, por lo que hacemos visibles desde lo invisible de nuestros pensamientos. Então, dentro desse homem interior, né? Assim, nos son manifiestas as ideias em lo natural, assim são manifestas as ideias no mundo natural, isto fazendo-se realidade por sua exposição no real, materializado na conduta do homem, também como em las realizações, nos fatos, en los hechos e ações humanas dentro da criação. Aí leí assim rapidamente o que acabava de explicar, né? Que tudo que nasce dentro de sua mente, dentro de seus impulsos, consciência, dentro daquilo que é interior seu, mas que é um poder que você tem através da inteligência dada por Deus, é algo próprio seu, ele pode ser exposto dentro da criação natural, né? E você pode ser parte dessa criação. Por isso que Deus nos fez a imagem e semelhança, já que o Deus Todo-Poderoso é o Criador de todas as coisas, e você faz parte dessa criação também na manifestação de seus dons. E dons que você pode ver como a ciência tem descoberto muitas coisas, né? A inteligência do homem descobriu
tudo o que você pode ver e poder apreciar o que o homem realizou através da história e realiza através desse conhecimento, dessa ciência que ha nascido dentro dele. Mas não é algo pessoal, obviamente que é um poder de Deus manifesto em cada um. Digamos assim, você, meu irmão e minha irmã, vocês são pessoas inteligentíssimas que são capazes de criar, de manifestar todo esse poder de Deus dentro dessa natureza e podem trazer à tona essa natureza espiritual sua, entregue por Deus e manifesta dentro do real. Com isso, conseguimos entender que somos tanto espirituais como também naturais, né? Sabendo o homem que há um que, mesmo que, sabendo o homem que, mesmo que haja nele uma forma natural, há também nele, né? Há também nele outra, uma eterna, né? La qual é momentaneamente prisioneira em seu corpo original. Então, há uma mente espiritual, há um poder espiritual dentro do homem, que é essa alma que manifesta todas essas coisas, né? Através desse espírito que lhe dá vida ao homem, lhe dá inteligência e sabedoria, está prisioneira dentro desse corpo corruptível. Né? Por isso que Deus, em todo o seu poder, em toda a sua manifestação, em toda a sua graça, em toda a sua sabedoria, nos resgata desde dentro das profundezas de nossa criação, nos resgata nele, para que nós possamos transcender junto a ele, para que possamos conhecer essa criação infinita feita nele. É por isso que Deus nos mostra em Apocalipse, em todos os profetas, essa promessa cumprida, além desta natureza. Mas nos dá, dentro dessa base, dessa criação natural e passageira, nos dá um entendimento, uma sabedoria, um conhecimento, para que nós, achando ele através desse entendimento, dessa compreensão natural e espiritual, achemos ele através de Cristo, para que possamos, na eternidade, estar com ele, e ele, nós sendo nossa cabeça, nós possamos ser o corpo dele, e assim sendo o corpo dele, possamos participar dessa criação infinita, inimaginável por esse homem natural e passageiro, né? Glórias a Deus. Eu tenho que ver aonde que vou ficando aqui, porque eu me perco, sabendo o homem que aunque haja nele uma forma natural, há também outra eterna, a qual é momentaneamente prisioneira em seu corpo original, né? É o que vimos, né? Aprendendo desde ela, ou seja, aprendendo desde a natureza, né? Que deve superar e vencer como alma, ou seja, devemos superar e vencer como alma, como espírito, como alma espiritualmente falando, né? Aquele que nos escraviza, devemos vencer aquele que nos escraviza. Quem que nos escraviza? O pecado, Satanás, né? Essa natureza passageira e caída, né? Que é o ser natural, que é o ser natural, el qual é cautivo, o qual é cativo, né? De seus próprios impulsos e pensamentos guiados por el poder da corrupção. Ou seja, coitado de nós, né? Coitado de nós que, conhecendo e sabendo e podendo fazer tantas coisas, estamos prisioneiros dentro desse corpo, dessa natureza pecaminosa e caída, e que a cada dia morre um pouquinho mais. Terrível. Então, nós sabemos que conseguimos, que podemos alcançar, que podemos saber, que podemos entender, que podemos chegar a algo sublime, mas não podemos porque estamos prisioneiros a essa natureza. Por isso, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação do seu Espírito Santo dentro da nossa própria alma resgatada, aquela que transcende
e passa deste mundo para o Paulo e para o outro, mas nós dois, a gente já tem um entendimento, uma compreensão, uma certa sabedoria para achar a Deus dentro desse mundo corrupto e passageiro, glória a Deus, né? Que não pode sostener o tempo, ou seja, o tempo não consegue soster, manter essa natureza. Pode ver que o tempo mata tudo, né? Essa natureza não se guarda, não se sustenta nesse tempo. Ele é passageiro porque há uma corrupção em nós. Ou seja, nascemos para morrer, mas nascemos nós porque buscamos a Deus, porque procuramos a Deus, para encontrando a Deus enquanto vivemos, possamos transcender desde aqui para o sublime e eterno. Então, Deus nos dá esse conhecimento, esse entendimento, né? Para existir para sempre, para viver para sempre. También el alma es espelho, también el alma es espejo de aquella forma corpórea pasajera. A nossa alma é um espelho dessa forma passageira e corrupta. Ou seja, o que Deus nos mostra? A tua alma está prisioneira dentro de ti porque ela pecou. Pecou o primeiro homem e todos pecamos. Então a alma foi feita um corpo palpável, natural, para que ela, mesmo prisioneira, mas com a sabedoria que nos dá o Espírito, a sopro momentâneo de Deus, e mais nós, porque recebemos o Espírito Santo, possamos saber e entender que esse tempo é para morrermos e para sermos condenados, mas em Cristo para sermos salvos e podemos estar com Ele para toda a eternidade. Então, há uma consciência dentro de cada um de nós. Essa natureza aqui, que está aqui dentro de nosso corpo, né? É a natureza já resgatada por Deus. Mas tem muitos que não foram resgatados por Deus, mas se dão conta de que eles são prisioneiros dentro de si próprios, tá? Porque o que está abaixo? O corpo ou a alma? A alma está prisioneira de seu corpo. Lamentavelmente, né? Somos alma, corpo e espírito. Mas Cristo veio em alma, em espírito e em corpo. E o corpo dele ressuscitou. Então, nós temos a promessa de um corpo indestrutível quando a nossa alma for levada para os céus, né? Mas esse corpo vem se perder. Por isso que a palavra diz, Romanos 8:4, que Deus condenou o pecado no corpo do pecado, ou seja, esse corpo tem que morrer. Mas o corpo de Cristo é infinito e com ele viviremos para sempre. Também o alma é esse espelho, né? Esse espejo daquela forma corpórea passageira, a qual caiu em corrupção desde o tempo de Adão, ela caiu em corrupção, depois de haber desmerecido a perfeição por seu próprio pecado, ou seja, quando caiu? Depois de ter desmerecido, ou seja, depois de ele não merecer aquilo lá por causa de que pecou e caiu por causa de seu próprio pecado e ficou nessa condição. Está vendo que há mistérios que Deus nos revela através dessas reflexões, né? Corrupção contraída por el princípio do mal. Qual? Estamos falando da corrupção. Né? Em parte do que estamos falando da corrupção. Corrupção contraída por o princípio do mal, que foi o diabo. Anjo, ángel que se rebelou contra o propósito perfeito de Deus. O anjo se rebelou, e esse anjo, né? Vê Hanahash, que é a serpente, né? Hanahash, serpente, o diabo, que como está escrito em hebraico, ali quando é descrita, ali quando falou com Eva, a serpente enganou a Eva, Hanahash, né? Vê, porque é um artigo, né, que fala a serpente, né? Vê a Hanahash, a serpente, o diabo, né? A serpente antiga, né?
o anjo que se rebelou contra o propósito perfeito de Deus de fazer no homem a sua habitação dentro da criação. Qual foi o propósito de Deus? De fazer a habitação dele na criação, para que a criação ele pudesse governar todas as coisas que criou e que viria a criar se Adão tivesse comido da árvore da vida e não do bem e do mal, né? Então Deus, dentro do seu corpo, que é infinito, também dentro do corpo do homem resgatado desta natureza, vai poder governar toda a criação futura, além desta natureza caída. Glórias a Deus, né? De fazer no homem sua habitação da criação com finalidade perfeita en él. ¿En quién es la finalidad perfecta de esa creación? En él. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Glorias a Dios. Mis hermanos, ahí después va a venir el título, voy a hablar en español un poquito, va a venir el título que dice la caída y la expansión del universo físico. A queda e a expansão do universo físico. Então, para falar destas questões que eu estou falando, por isso que eu nunca digo tal escritor, tal filósofo, tal teólogo, porque isso foram coisas que Deus me revelou em seu tempo, para que eu a seu tempo pudesse falar. E como disse Deus, né? Em outras línguas falarei a este povo, né? Para que não entenda, mesmo escutando, não ouça, né? Mesmo vendo, não veja, né? E eles caiam para trás e se percam. Por isso que é através da fé que você pode saber todas essas coisas. O testemunho da palavra, meus irmãos, não está colocado só em um, em dois ou em três homens ou mulheres. O testemunho da palavra é assim. Ele vai correndo como um rio, o rio da graça de Deus, né? Se você acredita em Deus e o Espírito Santo que está em você testemunha que tudo que se diz é verdade, então esse rio se transborda e passa através de um, de outro, e todos somos testemunhas de Cristo, né? Todos somos filhos de Deus e nessa graça que crescimos, né? Imagina o que temos que enfrentar, o que está ali fora, que é terrível, né? É tremendamente terrível. Parece que nós não tivéssemos a força necessária para lutar contra esse mal, né? Porque o mal se manifesta na natureza humana. Onde está o mal? O mal, espiritualmente, é o diabo. Carajás, a serpente antiga, o dragão, né? O dragão que está no topo da pirâmide de poder, tanto da terra, que foi entregue esse poder pelos homens a Satanás, ele está no topo da pirâmide na forma espiritual, e em todos os poderes que se manifestam na terra, ele está nesse topo, e com todos os anjos caídos. E ali, ele domina o corpo do homem natural que não é de Cristo. Então, tem o corpo do homem natural que é entregue a Deus e nos transformamos em servos, em filhos de Deus, né? Subjugamos, encarcelamos esse corpo e lo acorrentamos para que Cristo possa agir em nós. Porque se você não acorrenta esse corpo, Cristo não pode agir em você, né? Então, está o homem da perdição. O homem da perdição que é dominado por esse povo caído que não perde tempo para terminar de expandir seu poder, vamos dizer assim, através dessa telha que ele colocou em todas as questões humanas, ele caçar, né? Caçar toda a alma em causa. Então, está o homem da salvação, o filho da salvação e o filho da perdição. E nós somos
de dia, nós somos de noite, somos os filhos da salvação e estamos em Cristo, e com Cristo louvamos a Deus por todo sempre. Né? Que Deus seja louvado. Deixemos até aqui, para que a próxima segunda-feira possamos novamente, né? Possamos seguir.